Deus é Deus de providência. Deus vai prover de novo. Aleluia. Meus queridos irmãos, chegou o momento de refletirmos, meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar a todos, vamos dar continuidade. Estamos falando sobre experimentando o extraordinário de Deus. Experiências extraordinárias. O que seria experiência extraordinária? Seria experiência com milagres, experimentando milagres. Estamos abordando sobre milagres à luz da Bíblia, já que estamos vivendo em uma época em que as pessoas falam tanto de milagre. Me veio ao coração estar instruindo a igreja acerca desse tema necessário, importante, mas que chama-nos a prudência. A prudência. Então, com base em Atos capítulo 2, versículo 22, Atos 2 e 22, nós vamos continuar falando. Parece que esse é o terceiro encontro, se eu não estou enganado. O terceiro encontro falando nesse tema, e vamos prosseguir falando dentro daquilo que já iniciamos. É uma mensagem que ela vai sendo construída, cada encontro tem informações novas, e nós vamos trazer mais algumas informações relacionadas aos milagres. Atos capítulo 2, versículo 22, diz assim: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Então, uma das marcas do ministério de Jesus foram as operações miraculosas, as operações extraordinárias, aquilo que vai além do ordinário, extraordinário, coisa que está além do comum. Eu falei aqui, só a título de revisão, que a doutrina dos milagres na Bíblia, ela garante, primeiro, que os milagres, eles são possíveis. Os milagres, eles são possíveis. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Então, os milagres são possíveis. Segundo, falei que os milagres, eles são pedagógicos. Os milagres, eles acontecem porque Deus quer comunicar alguma lição, quer transmitir algum ensino a partir dos milagres operados. Está em João capítulo 20, versículo 30 e 31. João disse que os milagres foram realizados para que saibamos que Jesus é o Cristo. Então, os milagres, eles vão testificar, eles vão ensinar, eles vão nos mostrar de que Jesus, ele é o Messias verdadeiro, não é um impostor. Terceiro, os milagres, eles são revelatórios. Os milagres, eles são revelatórios. Eles vão identificar o verdadeiro e o falso. Eles vão comunicar a existência de obras manipuladoras e falsas, como está em Deuteronômio 13, 1 ao 5, onde Deus diz que permite um sonhador ou alguém que fale sobre milagre vir e falar e fazer com que aconteça tal sinal, para comunicar, trazer à luz o que está no coração dos seus servos, se ama a ele, a Deus, ou se estão apenas voltados o coração para as coisas extraordinárias ou para milagres. O crente não tem que servir a Deus por conveniência, por interesse no que Deus tem, mas devemos servir a Deus na consciência do que Deus é. Amém? Devemos seguir o modelo
de Ananias, Misael e Azarias. Eu sei que ele pode nos livrar da tua mão e da tua fornalha, mas se ele não livrar, mesmo assim a gente não se dobra diante da tua estátua, nem adora os teus deuses. Então isso aí é consciência do que Deus é, amém? Mais importante do que Deus tem. Tem gente que está na igreja no interesse do que Deus pode lhe dar e não do que Deus é para eles. Isso é muito importante. E os milagres, eles revelam isso. Eles revelam isso. Então nós aprendemos aqui de que milagre é a intervenção do sobrenatural na lei da natureza causada por Deus e não pode ser explicada pelos métodos legais da razão humana. Eu falei de que existem dois tipos de milagres: os verdadeiros e os falsos. Eu disse que os falsos milagres não anulam a existência dos milagres verdadeiros, mas revelam, comunicam que existem o verdadeiro. O fato de haver pessoas enganadoras, pessoas manipuladoras, pessoas mentirosas, com falsos milagres, isso não significa que os milagres não sejam reais, são reais. Eu disse que só pode existir uma nota de 10 reais falsa se existir 10 reais de verdade. Então o falso não anula o verdadeiro, o falso comunica de que existe o verdadeiro. Amém? Não é porque está acontecendo falsos milagres que a gente vai deixar de crer que existem verdadeiros milagres. Não podemos. Não é porque as pessoas adoram a deuses falsos que a gente vai dizer, então todos são falsos. Tem que ter o verdadeiro. Se existe o falso, tem que ter o verdadeiro. Então o falso não anula, o falso confirma a evidência do verdadeiro. Quem me entende, diga amém. Eu falei também de que milagres não devem ser fonte de lucros. Ninguém deve buscar nem exercer função ativa ou passiva com relação aos milagres e fazer disso uma fonte de lucro. Ninguém deve receber um milagre e agora, por causa desse milagre, está usando de meios para tirar proveito. Amém? Material. Nem pode ser jamais usado por Deus e se aproveitar dessa experiência que Deus lhe usou para tentar manipular as mentes das pessoas e tirar proveito. A Bíblia é muito clara. Mateus 10:8 diz: de graça recebestes, de graça dai. Então milagre não deve ser fonte de lucro. Falei também de que milagre não é evidência de mérito. Ninguém recebe milagres porque merece. João capítulo 9, versículo 10 e 11, e o versículo 35 ao 38 mostra que um homem sem ser crente recebeu o milagre de Jesus. Então não é fonte, não é garantia de que aquela pessoa merece. Então milagre não é de modo nenhum evidência de mérito. Ninguém recebe milagre porque merece o milagre. Amém? Algumas pessoas dizem, eu não mereço essa graça. Nada disso. Milagre não é merecimento. E se é graça, é favor imerecível. Então milagre não é merecimento. 3, milagre não é garantia de salvação, nem de aprovação espiritual. E quando eu digo não é garantia de salvação, porque uma pessoa pode receber um milagre no contexto ou no âmbito físico e mesmo assim ir para o inferno, não receber a salvação. Porque o fato de Jesus curar um corpo não significa que ele vai salvar a alma. A gente encontra vários exemplos na Bíblia. E um deles é aqueles leprosos que foram curados, 9 desapareceram, só um voltou para agradecer, e aquele que voltou para agradecer, Jesus disse, vai e não peques mais, ou vai e seja salvo. Então aquele ali recebeu a salvação, os outros só receberam a cura física. Há muitas pessoas que recebem um milagre no corpo, mas não
recebem o milagre na alma. E é preciso termos o cuidado de que milagre não é garantia de salvação, muito menos garantia de aprovação espiritual. Deus pode usar, presta atenção, Deus pode usar uma pessoa errada para operar um milagre. Uma pessoa que está em contradição com a sua vontade. Pode ou não pode? Ele fez isso. Moisés bateu na rocha quando deveria falar à rocha. E mesmo assim a água saiu da rocha. Não é porque Moisés desobedeceu a Deus que Deus não fez o milagre. Deus fez, porque Deus fez para atender a necessidade do povo. Mas lá na frente Moisés não entrou na terra, porque o povo recebeu o milagre, mas Moisés foi reprovado. Então milagres nem sempre é uma aprovação de que Deus está em concordância com o pregador, com o cantor. Às vezes a pessoa está ali e Deus pode estar usando a pessoa para operar um milagre, mas a pessoa em si mesma está reprovada, porque ninguém está aprovado por Deus quando Deus usa. Nós estamos aprovados quando a nossa vida está alinhada com a palavra. Amém? A nossa aprovação espiritual é pelo alinhamento à palavra, e não porque Deus está operando. Eu falei aqui do profeta velho, que mesmo reprovado, mas Deus usou ele e trouxe uma maldição sobre o profeta novo. Então veja de que uma pessoa, mesmo errada, dentro do campo da exceção, que eu disse que Deus opera por via de regra, mas também por exceção. Então as exceções de Deus é quando Deus opera com pessoas que não estão alinhadas à sua vontade, mas pela necessidade do contexto, só tem aquela boca ali, Deus vai usar aquela boca mesmo ali, mesmo que a pessoa não esteja alinhada. Todavia, aquela pessoa será reprovada espiritualmente. Quem me entende, diga amém. Enfim, falei de que milagre não é método exibicionista. Ninguém deve viver milagres, nem ser canal de operação de milagre e se exibir com essas coisas, procurar chamar a atenção para si mesmo. Não, todo milagre a gente tem que convergir o olhar do povo e a glória para Deus, nunca para as pessoas. Nunca glorifique os homens, sempre glorifiquem a quem? A Deus. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio dobrou o joelho e disse: levanta, rapaz, eu sou homem igual a tu, levanta. Quando João chegou no céu em visão, dobrou o joelho diante do anjo, o anjo disse: levanta que eu sou teu conservo. Adora a Deus, eu sou teu conservo. Nem anjo merece ser adorado, nem ser humano tem que ser adorado. Só Deus. Toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Quem diz amém? E agora nós vamos continuar, apenas uma revisão rápida, mas agora vamos continuar falando sobre as principais condições reveladas na Bíblia que garantem Deus fazer milagres. O que garante que Deus fará milagres? Vou ver se dá tempo de falar sobre essas condições, para depois mostrar alguns pontos bem específicos. Vamos lá. Primeira coisa que garante Deus fazer milagres: Malaquias 3:6 e Hebreus 13:8. A primeira condição: porque Deus, Ele faz milagres. O que leva a Deus a operar milagre? Primeiro, quando Ele decide revelar sua imutabilidade. Os milagres acontecem quando Deus toma a decisão de revelar sua imutabilidade. A imutabilidade é um atributo de Deus, da natureza de Deus, da essência de Deus, que o constitui como um único ser que não sofre nenhuma alteração em sua natureza. Deus não envelhece, Deus não perde o vigor, Deus não perde energia,
Deus não perde a força, Deus não se cansa, Deus não enfraquece, Deus não diminui. Por mais que Ele use o seu poder, Ele continua com o mesmo poder. Deus nem aumenta nem diminui, porque para Ele aumentar, Ele teria que ter necessidade de espaço. Para Ele diminuir, Ele teria que perder alguma coisa. Deus permanece no mesmo nível, no mesmo padrão, no mesmo modelo, no mesmo sentido da palavra de imutabilidade, na mesma equivalência que Ele sempre foi. Então Deus, Ele é o Deus imutável. Malaquias 3:6 diz assim: porque eu, o Senhor, não... Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus está dizendo: eu sou o mesmo. O Deus que se revelou no início é o mesmo que se revela no meio e é o mesmo que se revelará no fim. Ele é o mesmo. Ele é um ser atemporal. Ele está fora do tempo. Ele criou o tempo, mas Ele não se submete ao tempo. Ele não é refém do tempo. Ele não está limitado ao tempo. Ele está fora do tempo. Ele está no contexto de eternidade. E o tempo está aqui para nós. O escritor do livro do pregador, ele diz em Eclesiastes 3, porque para todo propósito, debaixo do céu, há um tempo determinado. Acima do céu não, porque acima do céu é Deus quem governa todas as coisas e ninguém determina tempo para Ele não. É Ele quem decide quando age dentro do cronos. Amém? É Ele quem decide. Ele está no trono e governa sobre o tempo. Em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, o escritor da carta aos Hebreus, ele chega a afirmar e dizer: Jesus Cristo é, Ele não foi, Ele não será. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que ele está dizendo é: o Jesus que operou no passado, opera no presente e operará no futuro. Então, quando se trata de milagres, Deus faz milagres quando decide revelar que Ele é imutável. Amém? Ele não muda. No campo do agir, da imutabilidade de Deus, Deus tem formas extraordinárias. Existem coisas que Deus faz de maneira exclusiva, única, particular. Mas quando Ele quer mostrar sua imutabilidade, Ele repete a dose. E repete personagens, repete a mesma dose com outras pessoas. Exemplo, através do povo de Israel, o Senhor abriu o mar uma única vez para uma multidão passar. Não existe mais nenhum registro na Bíblia de que Deus abriu o mar para algumas pessoas passarem depois daquela ali. Só uma vez. Fala de experiência extraordinária, única, exclusiva, particular. Mas, em se tratando da experiência do mesmo povo, ou pelo menos da geração futura, ali de Israel, Deus abriu o Jordão. E Ele falou com Josué: hoje começarei a engrandecer o teu nome. E diz a Bíblia que Deus ordenou a Josué colocar os coatitas na frente, com a arca da aliança. E quando os sacerdotes da tribo dos coatitas pisaram a água, o Jordão se abriu. As águas que vinham descendo ficaram como que congeladas, e as outras foram embora. E abriu-se o caminho. E os filhos de Israel passaram a pés enxutos pelo Jordão no tempo da inundação. No tempo em que o Jordão estava no mais alto nível de água. Uma experiência tremenda. Mas lá na frente, Deus quis repetir a dose. E Ele disse, através de Elias, pegou a capa, bateu e o Jordão se abriu novamente. Deus quis continuar com essa mesma experiência através de Eliseu, bateu
e as águas se abriram novamente. Então Deus pode, para mostrar que Ele é imutável, Ele pode repetir experiências que Ele já fez com pessoas lá atrás, fazer você viver neste tempo coisas extraordinárias, para mostrar que Ele é o Deus, não de uma única, mas de experiências que se repetem com personagens diferentes. Quem diz amém? Então Ele é o mesmo, Ele é o Deus das experiências extraordinárias, e quando Ele decide dar testemunho de sua imutabilidade, Ele pode repetir a dose, Ele pode repetir o milagre. Há alguma dúvida nisso? Está dando para entender? Diga amém. Em segundo lugar, o que leva a Deus a operar milagre? Primeiro, dá testemunho de sua imutabilidade. Segundo, quando Ele tem um propósito específico. Quando há um propósito específico, uma aliança, um pacto, Deus, Ele opera milagre. Quando Ele quer aprovar a messianidade de Jesus, quando Ele quer glorificar o seu próprio nome, então Ele opera milagres. Em Atos capítulo de número 2, versículo 22, a leitura que fizemos, o texto é muito claro quando diz que Jesus foi aprovado com sinais e milagres. Teve um testemunho aprovado, Ele quis aprovar o testemunho de seu filho, e Ele, através do seu filho, fez milagres. Em João capítulo 11, versículo 11 ao 15, mais uma vez, Jesus, quando vai orar, Jesus diz ao próprio Pai: eu sei que tu sempre me ouves, mas para que eles creiam que tu me enviaste. Aí Jesus faz aquela curta oração e chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, possivelmente saltando, porque ele estava amarrado, como era o costume, enfaixar o defunto. E ele estava todo enfaixado. E quando Lázaro sai, saltando, de repente, ele diz: desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o, tire as fitas, os panos que estão aí enrolando ele, tire, desatem tudo isso aí e deixe ele livre para andar. Jesus fez aquilo como sinal de que ele é o Messias, para dar testemunho de que ele foi enviado. Em João capítulo 5, versículo 1 ao 14, que foi lido aqui pelo presbítero Almir, Jesus fez um milagre na vida daquele homem para mostrar a glória de Deus. No capítulo 9, Jesus fez um milagre para mostrar a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro para mostrar a glória de Deus. Quando ele recebe a notícia de que Lázaro está doente, ele diz: essa enfermidade não é para a glória da morte, mas para a glória de Deus. Quando ele vai curar o cego de nascença, ele diz: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso lhe sucedeu para que nele se manifeste a glória de Deus. Então percebam de que há um propósito. Existem pessoas que Deus tem um propósito específico no processo, na dor, na doença, na causa, para revelar a sua glória. Amém? Às vezes o crente diz: eu não sei porque eu estou passando por isso. Às vezes Deus te escolheu para passar por isso, para Ele revelar a glória dEle na sua vida. Simplesmente isso. Acontecem essas coisas. Eu conheço o caso do irmão que eu já falei aqui, lá de Bonança, que ele passou por uma prova muito grande. Ele tinha um carrinho velho e um funcionário dele colocou ele na justiça, porque trabalhou com ele muito tempo, e ele não teve como ter dinheiro para pagar aquele funcionário, e ele sabia que o funcionário tinha todo o direito, mas ele não tinha o recurso para dar, porque ele quebrou, a empresa dele quebrou. E ele falou com o funcionário e disse: olha, só me resta esse carro velho. Se você vai querer um carro velho desse, não vai querer. E o carro já atrasado. Na época, ele disse que ele já tinha estratégia quando via as blitz. E quando ele via as blitz, carro atrasado, ele não esperava nem mandar parar. Ele mesmo já parava.
Ele parava e perguntava ao guarda: como é que eu faço para chegar em tal lugar? Para desviar a mente do guarda de perguntar onde está o documento dele. Aí o guarda já pensava: não, se esse cara parou aqui é porque deve estar legal. Aí, não, é por aqui, obrigado, e já ia embora. Ele já usava de estratégia, porque se ele mandar parar e pedir: eu não tenho documento, só tenho isso para trabalhar, uma prova terrível. Para completar, chegou essa intimação para ele comparecer, porque estava em processo, e ele foi. Quando chegou lá, o juiz disse: você tem advogado? Ele disse: tenho. Cadê seu advogado? Aí ele chegou primeiro do que eu. Quem é seu advogado? Disse: é Jesus. Aí o juiz, brincando com ele, disse assim: então puxa a cadeira para Jesus. Aí ele foi e puxou. Jesus, senta aqui, Jesus. Aí conversa vem, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Daí remarcou para outra audiência. Aí ele chegou novamente, o juiz disse: e aí, seu advogado veio? Ele disse: veio. Então puxa a cadeira para ele. Jesus, senta aqui, senta aqui. E o outro rapaz que queria dinheiro arrumou logo 2 advogados. Não tinha nem dinheiro, mas arrumou. O camarada querendo tirar alguma coisa dele, os advogados querendo ganhar a porcentagem. Aí, quando chegou lá, deu errado. O rapaz ganhou na questão. E ele agora marcou para ele vir pagar em audiência. Aí disse: você vai vir aqui, vai entregar ele na frente de todo mundo aqui. E quando marcou, ele foi, pediu dinheiro emprestado a um e a outro. Irmão, olha, eu estou na questão assim, tal. Quem puder me ajudar, um irmão dava tanto. Eu sei que juntou, conseguiu juntar o dinheiro. E ele iria pagar uma e iria dever a 10. Né? Ele ia pagar um, mas ia ficar devendo a 10, porque tanta gente que ele pediu emprestado para poder pagar aquele funcionário. E quando ele chegou lá, chegou cedo, aí o juiz já foi brincando com ele: e aí, cadê teu advogado? Ele disse: já chegou. Puxa a cadeira para ele. Ele disse: senta aí, Jesus. Aí chegou lá cedo, deu 10 horas, 11 horas, estava marcado para 10 horas, deu 11 horas, 11h30. Eu já queria sair para ir almoçar. Disse: rapaz, o rapaz não vai vir receber, não. Eu quase meio-dia, o camarada chegou suado, cansado, nas carreiras. O juiz disse: olha, eu já ia anular isso aqui, por causa do horário. Você não foi competente com o horário. O rapaz disse: não, pode dar tudo para ele, eu não quero nada dele. Eu ganhei, ganhou. Pronto, eu quero dar para ele. Mas por que você fez tanta questão? Eu disse: porque ontem à noite o advogado dele apareceu em sonho e disse que eu não pegasse R$1 dele. Então ninguém brinque não, Jesus ele é o mesmo, e quando ele quer glorificar o nome dele, ele faz você passar por processo que parece que você vai perder, mas não vai. O nome de Jesus vai ser glorificado nesse processo. Quem levanta a mão para receber esta palavra? O nome de Jesus vai ser glorificado neste processo. Só basta você suportar e esperar que o advogado dos advogados está pegando nesta causa e vai dar solução a esta situação. Então Deus faz milagres quando Ele quer, ou quando Ele tem um propósito específico de aprovar, de ser glorificado naquilo que estamos passando. Deus faz milagre quando Ele compromete-se por promessa. Tem hora que os milagres vêm como uma confirmação do que Jesus já prometeu, e a Bíblia fala disso. Abra a Bíblia para você ver milagres garantidos por promessa. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 11 ao 19, o Senhor diz a Moisés: diga a este povo, e eu vou traduzir na minha TL e Almir, diga a este povo que tomem banho hoje e amanhã, e lavem as suas vestes, porque ao 3º dia eu me manifestarei a eles. Veja que Deus, Ele garante, se esse povo se limpar, se higienizar-se, eu vou me revelar a ele. Então, uma garantia. Em Josué 3:5, Josué diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando a igreja se santifica hoje, amanhã tem milagre. Os milagres sucedem à santificação, à purificação. Deus não faz milagres em ambiente sujo.
Ele exige que, em primeiro lugar, seja santificado, seja removido. Deus anda em ambientes limpos, e eu não vou entrar em detalhe nesse texto, mas Deus anda em ambiente limpo, Ele atua, Ele opera em ambientes limpos. Se você quiser experimentar grandes milagres de Deus, procuremos viver uma vida de santificação. Santificação. A impureza é um impedimento para a experiência. Não é que Deus não tem poder de operar, é que Ele é tão santo que Ele não se envolve em ambiente impuro. Amém? A gente tem dificuldade de acessar o sagrado se vivermos em um contexto de impureza. Por isso que Ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quem diz amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 16. Coloca aí esse texto na tela, por favor. 1 Samuel 1,16. Não tenha, pois, a tua serva por filha de... Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até... Percebam que Ana foi acusada de ser filha do diabo. Se você analisar, a filha de Belial vai chegar em um ponto, na semântica da palavra, que vai ser filha do diabo. Filho de Belial são filhos do diabo. E o que ele está dizendo aqui é: aparta-te desse vinho. Interessante, que uma pessoa que vivia se embriagando era tido como um filho de Belial, como um filho do diabo. E tem gente hoje que quer ter abertura para beber, bebida alcoólica, quando a própria Bíblia mostra pelas experiências que uma pessoa que acessa a bebida alcoólica são pessoas que podem ser consideradas filhas de Belial. E é preciso termos cuidado com isso. E a Bíblia diz que quando ela foi acusada de ser filha de Belial, ela não respondeu de forma estúpida, grossa, ela foi humilde, quebrantada. E ela diz: não, a tua serva não está embriagada. A tua serva está aqui derramando a sua alma. Está derramando a sua alma. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E depois daquela experiência ali, onde ela é testada, que ela passa por aquele teste, identifica sua consciência: não sou filha de Belial, eu estou na presença do Senhor. A Bíblia diz que depois daquele dia, seu semblante não era mais o mesmo, e quando chegou em casa, ela concebeu. O milagre veio depois de uma experiência terrível, de dor, de humilhação. Ela poderia ali se estressar e dizer coisa, né? Afrontar o sacerdote: tu não cuida nem dos teus filhos, está querendo me acusar. Mas ela não foi deselegante, ela foi uma mulher muito crente, não faltou com respeito, não perdeu respeito pela autoridade de Eli, mas manteve seu equilíbrio. E aquela postura de uma mulher santa abriu porta para o milagre na sua vida. O milagre, ele sucede experiências de santidade. O milagre, ele vem como comprometimento. Por quê? Porque naquele dia o sacerdote disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que tu vieste fazer a ele. Então ela saiu com uma promessa, ela saiu com uma garantia. Quando Deus garante, ele faz. Quando ela chegou em casa, concebeu Samuel. E é interessante, é que quem recebe promessa pode até passar no processo, mas quando se cumpre a promessa se torna inapagável. O que Deus garante por promessa, ninguém apaga. Diga: o que Deus garante por promessa, ninguém apaga. O que se recebe pela carne, diga: o que se recebe pela carne se apaga, mas o que se recebe por promessa
é inapagável. Como era o nome do filho de Eli com Penina? Como era o nome do primeiro? Não, como era o nome do segundo? O primeiro está difícil de lembrar. Como era o nome do segundo filho de Penina? Não, o segundo não, deve estar muito longe. Como é o nome do terceiro filho de Penina com Eli? Ninguém sabe. Mas como é o nome do primeiro filho de Ana? Como é o nome do primeiro filho de Ana? Samuel. Quem Deus promete fica na história. Quem recebe pela carne se apaga. Deixa Deus confirmar o que Ele prometeu, porque ninguém vai apagar o que Deus te falou. Agora, o que tu conquistar pela carne se apaga, mas o que tu conquistar por promessa vai ficar lembrado, registrado, vai atravessar gerações. Milhares de anos se passaram. Olha eu falando dele aqui: Samuel, 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 Samuel. Porque aquilo que Deus dá por promessa, ninguém apaga. Ninguém apaga. Deixa quem quiser achar ruim, mas ninguém apaga. Amém? Vai ser sempre lembrado. Mateus capítulo 8, versículo 7. Eu estou dizendo que Deus faz milagres quando Ele decide dar testemunho de sua imutabilidade. Deus faz milagres quando Ele tem um propósito específico de revelar a messianidade do seu Filho ou glorificar a si mesmo. E eu estou dizendo que Deus faz milagres quando Ele se compromete, quando Ele assume um compromisso por promessa. Mateus 8:7. Alguém chegou e pediu socorro a Jesus. Sabe o que Jesus disse? Eu irei e lhe darei saúde. Acabou-se. Se Jesus disse que vai fazer, nem se perturbe. Um crente que tem convicção na promessa, ele não anda perturbado, porque pouco importa o cronos, pouco importa o tempo, se é hoje, se é amanhã, se é depois. Se ele disse que vai fazer, está determinado. A promessa imortaliza quem recebe. Se Deus diz que vai fazer, você não morre, você não vai embora, você vai ter que ficar para viver o que Deus disse. Acabou-se. O mais difícil não é o milagre, é só a promessa. Chegou a promessa, o milagre já está garantido. Se Ele disse, eu irei e lhe darei, quem pode dizer que não? Se a mão do Senhor está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Quem pode fazer recuar o braço de Deus? Se Ele decidiu te abençoar, se Ele decidiu fazer algo na tua vida, não tem demônio, não tem cão, não tem capeta, não tem homem, não tem autoridade, não tem juiz, não tem ninguém que possa revogar. A decisão é dEle, o julgamento é dEle, o propósito é dEle, a promessa é dEle. Você é imortal, ninguém te mata. Deus disse, José vai reinar, vamos matar, joga na cisterna, vamos vender, pode vender, vamos caluniar, pode caluniar, vamos jogar na prisão dos maiores perigosos, pode jogar. Chegou a hora, quando chegou a hora, Faraó manda buscá-lo e diz, quem a gente vai encontrar aqui no reino que tem um Espírito de Deus como tem esse varão aqui? Você pensa que é brincadeira pegar um ex-presidiário e entregar o governo da maior potência mundial da época e dizer assim, não, está com ele aqui. Você não tem coragem de colocar, às vezes, um ex-presidiário para cuidar de sua loja, mas Faraó colocou um ex-presidiário para cuidar de um país. Quem faz isso? Quem faz isso? Mas por quê? Porque um dia Deus disse, o sol e a lua vai se inclinar e mais 11 estrelas. Um dia Deus disse, os molhos dos teus irmãos se inclinarão diante dos teus molhos. Depois que Deus fala, está falado. Acabou-se. Não morre,
não aleja, não endoida, não enlouquece. Vai acontecer. O que você tem que fazer é confiar no Deus da promessa. Confiar no Deus da promessa. Eu estava esses dias aqui orando no propósito de oração. E tem dias que Deus nos convida para orar de forma diferente. Não sei se vocês têm essa experiência. Tem dia que a gente vai orar, vai interceder. Mas tem dias que Deus me chama para dar um passeio na minha própria história. Já aconteceu pelo menos 2 vezes comigo isso, durante toda a minha jornada. Uma foi lá na área 34, quando eu assumi a área, e a outra foi aqui. E essa semana aconteceu novamente. Eu vou orar e Deus parece que quer dar uma viagem comigo no tempo. Quando eu cheguei na área 34, para assumir lá a área 34, Jardim Piedade, eu era muito novo, tinha 29 anos, e eu assumi a igreja, onde um pastor já de 70 anos estava ali, saiu, e eu fiquei muito perturbado dentro de mim. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou um menino para assumir esse trabalho de um homem de 70 anos com a vida impecável, uma vida limpa, um homem que trabalhou com o pastor Dário do início ao fim, teve um ministério limpo, e eu começando tão novo, e eu fiquei muito perturbado mesmo. E numa vigília, marquei uma vigília, e na vigília eu estava orando. Foi a primeira vez que Deus me chamou para dar um passeio no tempo. E quando eu estava orando a Deus e contando a Ele que eu não me via com condições nenhuma de estar ali, e que eu disse a Deus abertamente: eu estou com muito medo. Estou com medo, Senhor, de decepcionar as pessoas que acreditaram em mim, de cometer algum erro e trazer prejuízo à tua obra. Eu ainda sou muito novo, e fiquei ali falando. E quando eu estava falando, o Espírito Santo me convidou para dar um passeio no tempo. E eu lembro que ali eu parei de falar, e ele começou a falar comigo, de joelho. E ele disse para mim, naquele dia: quem te levou para ser vice-dirigente da campanha em Cidade de Deus? Aí eu disse: o Senhor. Ele falando comigo, e eu disse: o Senhor. Aí ele disse para mim: e como foi lá? Deu certo ou deu errado? Eu disse: deu certo. Aí ele concluiu dizendo: eu sou o mesmo. Isso em oração, ele falando comigo e eu falando com ele. Aí ele disse: quem te levou para a várzea do Una? Quem te levou para tal trabalho? E foi me mostrando todos os trabalhos que eu trabalhei antes de chegar lá, antes de chegar ali. E eu sei que no último, passando até por Areia, 2 anos em Areia. E foi uma bênção o encerramento da minha estadia em Areia, uma cruzada, mais de 40 pessoas salvas, batizadas com o Espírito Santo, um monte. E quando chegou em Areias, eu já não estava aguentando mais, eu já estava tão quebrantado, já estava chorando tanto, que ele disse assim: fostes reprovado ou aprovado? E eu disse: eu creio que eu fui aprovado, por isso que eu estou aqui. Ele disse: eu sou o mesmo. E aquela conversa que Deus teve comigo naquela noite, inovou, energizou-me de tal forma. Eu passei 5 anos naquela área, 5 anos e 6 meses. Todo mês eu tinha uma consagração de 5 da manhã até 7 horas. Todos os meses, uma semana de consagração. E eu não perdi nenhum dia. Durante 5 anos, 4 horas da manhã eu já estava a pé, indo para as congregações. Eu não tinha carro, eu ia a pé, 4 da manhã, chegava, abria a igreja, dobrava o joelho. Mas também foram 5 anos e meio de muito milagre, de muitas maravilhas, e saí dali regozijado. Nunca mais Deus tinha me chamado para esse momento. Essa semana eu estava aqui contando uma história a ele, e ele deu um passeio comigo novamente, já em outras coisas. E ele me levou lá em Várzea do Una, num ciclo de oração. E quando eu estava naquele ciclo de oração, eu tinha mais ou menos de 11 para 12 anos. E irmã Maria do Carmo, mãe do pastor Daniel Rodrigues, começou a profetizar.
O irmão Jadilson estava no banco à frente do meu. E ela começou a profetizar. E eu vi o irmão Jadilson chorando muito. Eu até pensei que era para ele o que Deus estava falando. Mas ela veio e disse assim: menino, eu falo contigo, menino. E eu vi que Deus estava falando comigo. E ela disse: eu vou te levar nas asas do vento, no pássaro de ferro. Vou atravessar fronteiras contigo. Há uma multidão, há um povo de outras línguas que ouvirão a minha palavra pela tua boca. E quando eu estava aqui, Deus começou a me lembrar dessas coisas e começou a passear em alguns lugares. E Ele começou a dizer: quem te levou para tal lugar? Quem te levou para tal lugar? Quem te levou para tal lugar? E Ele encerrou dizendo: eu sou o mesmo. Aleluia. Quando Deus faz promessa, Deus não falha. Deus não falha. Tudo começou quando eu disse a Ele de joelho: eita, Senhor, nem sou mais aquele menino que Tu falou comigo lá atrás. Já me sinto até cansado, meu corpo já não é mais o mesmo. Mas Ele disse assim: mas eu sou o mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é o mesmo. Ele não se esqueceu do que te falou. Ele não perdeu de vista nenhuma das palavras que Ele te disse. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Mais cedo ou mais tarde você vai ver o céu se rasgar e as coisas que Deus disse acontecerem literalmente na sua vida. E quando acontecer, Deus trará a memória e vai dizer: vê que eu sou o mesmo, eu não mudo. Se Deus prometeu, ninguém pode invalidar as promessas de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe uma outra situação em que leva Deus a operar milagres. Primeiro, quando Ele quer dar testemunho de sua imutabilidade. Segundo, quando Ele quer glorificar a si mesmo. Terceiro, quando Ele se compromete por promessa. Mas existe uma outra situação. É quando Deus não quer, nem planejou, nem tinha intenção, mas Ele é convencido de fazer. Você sabia que tem milagres que não estavam no plano, no organograma de Deus? Você sabia que tem coisas que Deus fez que Ele não tinha nem interesse de fazer? Não tinha planejado, não tinha projetado, mas Ele fez. Por que Ele fez? Porque Ele se permitiu se convencer de fazer. Existem coisas que Deus faz porque nós, pelas nossas atitudes, convencemos Deus a fazer. Tem coisa que você faz que convence Deus a agir. Tem coisas que você faz que faz com que Deus se mova. A Bíblia diz: por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, eu me levantarei agora. Eu me levantarei porque eu tenho um propósito. Porque não, é por causa disso que eu estou vendo aqui. Isso aí está mexendo comigo. Essa atitude do pobre está me movendo, está me comovendo. Tem coisas que Deus se comove, Deus se convence em fazer. Isaías 38, versículo 1 a 8. Deus disse: Isaías, vai até o rei Ezequias e diga a ele que certamente, depois dele colocar a sua casa em ordem, certamente ele vai morrer. Colocar a casa em ordem ali, não é que a casa de Ezequias estava desorganizada, é determinar a sucessão. Que Ezequias deveria determinar a sucessão do reino. Diga a ele que defina logo quem vai ficar reinando no lugar dele. Deixe as coisas tudo em dia, porque ele vai morrer. E não é dúvida, é certamente ele vai morrer. E Isaías foi, chegou lá, olha, Deus mandou um aviso. Para quem está doente, recebe a visita do profeta. Uma luz de esperança nasce. Eita, Deus se lembrou de mim. Eita, Deus se lembrou de mim.
Aí quando o profeta chega, diz a ele: olha, Deus está lembrado de ti, mas ele mandou te dizer que coloque logo o sucessor, deixa tudo organizado, porque você vai morrer. Pateou Ezequias, pateou irmão Isaías, e ele foi embora. Quando Isaías dá as costas que sai, Ezequias vira-se para a parede e diz: Senhor, ô Senhor, tu não está lembrado não dos altares que eu destruí, desfazendo com a idolatria os altos, honrando o teu nome. E começou a contar uma história e chorar. Isaías ainda ia no pátio. De repente a voz de Deus brada e diz: Isaías, volta. Volta. Voltar para onde? Onde está o rei? Para dizer o quê? Diz a ele que ele não vai morrer mais não. Senhor, que brincadeira é essa? Não vai morrer mais não. Diga a ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Oração com lágrima move o céu. Aleluia. Deus está dizendo a alguém: oração com lágrima move o céu. Tem coisas que Deus não ia nem mexer, mas por causa da oração e da lágrima, o céu vai se mover nesta causa. Tem coisas que Deus nem iria mexer, mas por causa da oração e da lágrima de alguém, Deus vai mexer nesse negócio. Ora bacalabachura lamanavas, erebecaia séria, uribicalamacatura lamahas, plastecura e bicachura. Volta, Isaías. Mas Senhor, volta. De repente alguém diz: o profeta voltou. O que ele quer? Ele voltou. Manda ele entrar. Ô Ezequias, eu ia ali no pátio e a voz bradou. E disse que ouviu tu orando aí, chorando. Imagine qual foi a reação de Ezequias numa hora dessa. Porque ninguém viu, ele virou-se para a parede para ninguém ver, mas Deus viu. Tem hora que você chora e ninguém vê, os olhos humanos, mas Deus está dizendo: eu vi tu chorando, eu vi tu disfarçando, eu vi tu tentando encobrir a dor, eu te vi quando tentou sair da visão das pessoas, eu te vi chorando, eu te vi gemendo. Eu vi, nas noites escuras, parecia até que ia ficar louco ou louca, de tanta pressão, da angústia, da dor, do desprezo, mas Deus está dizendo: eu vi, e não era o meu propósito mexer com isso aí, porque já estava deferida a sentença. Mas por causa da tua oração e das tuas lágrimas, o Senhor mandou te dizer que vai te dar 15 anos de vida. 15 anos. Ele ainda mandou te dizer que tu escolha qual é o sinal que tu quer que ele faça: adiantar o relógio de Acais ou retroceder. Se adiantar é fácil, que o relógio está indo na direção, eu quero que ele volte. De repente o sol Deus vai mexer na lei da natureza para honrar a lágrima de crente na terra.
Deus mexe no que ninguém pode mexer. Quem pode mudar a rotação da terra em torno do sol, em torno de si mesma? Quem pode alterar isso? Ninguém pode. Mas Deus mexe numa rotação do globo para apenas dizer ao membro lá do seu coração: eu sou o Deus que falo e me movo diante de lágrimas de oração. Tem coisas que o diabo não conseguiu fazer por causa das lágrimas. Tem gente que já não morreu na tua família por causa das lágrimas. Tem gente que já não pereceu por causa de lágrimas. Talvez você não tenha nem noção a quantidade de lágrimas semeadas ao teu favor. Mas essa é a razão pela qual Deus não deixou Satanás te destruir, não deixou você perecer, não deixou você ser envergonhado. Tem coisas que convence Deus a fazer milagres. E a oração de Ezequias convenceu Deus a mudar para operar milagres. A próxima semana, se Deus permitir, eu vou falar de 4 coisas que convencem Deus a fazer milagres. Amém? Todos em pé, fiquem em pé, porque Deus quer fazer milagres na tua vida, e Ele pode fazer nesta noite. Esta noite, o poder é dEle, a glória é dEle que vem o poder, e Deus pode fazer um milagre ainda hoje aqui. Vamos louvar o Senhor nesta noite. De onde vem essa unção? Este enfermidade vai sair.